Bom dia! Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Nós começamos mais uma reflexão diária de hoje. Hoje um pouco diferente, eu gravando um pouquinho mais cedo. São 7 horas e 2 minutos, vai ao ar às 8 horas, por conta de um compromisso que teremos mais tarde. Nós começamos sempre agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos vivendo mais um dia nesse planeta maravilhoso que Deus nos propiciou, com todas as condições para a nossa evolução. Gratidão aos bons espíritos, gratidão a Jesus, por ter nos deixado muitas lições. A lição do amor, da paz, da fraternidade, da caridade e principalmente a lição de que somos filhos de um mesmo Pai, nosso Deus, e assim trazendo uma revolução ao pensamento humano na Terra. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo e filhos de Deus. Gratidão a Jesus por esses ensinamentos. E assim, com a paz do Cristo, começamos a nossa reflexão diária de hoje. Que assim seja. Muito que bem. Vou desligar o somzinho. Nós seguindo na nossa reflexão, o livro continua sendo aqui, Triunfo da Imortalidade, do Divaldo Pereira Franco, e quem ditou para ele foi o João Cleófas. E a lição hoje é a 63, Libertação. Consideremos uma região inóspita, habitada por seres em aflição. Um lugar onde não vige a débil claridade da esperança. Uma região funesta, de onde o sofrimento se avoluma na direção do infinito. Um lugar de desespero e de revolta, como se encravado em uma furna odienta, não tivesse saída nem escapatória. Inesperadamente, mãos de misericórdia abrem brechas nas fortalezas e começam a libertar os que ali estão homiciados. À medida que saem, são acolhidos por condições afetuosos, por corações afetuosos que os levam a recintos de refazimento, onde despertam do letargo e o bálsamo da palavra cai-lhes nalma, como bátegas de luz em noite trevosa. Imaginai a alegria, diz Cleófas, que dele se apossa, e a gratidão a Deus pela libertação. Não se trata de uma figura retórica. Muitos daqueles que são trazidos para o reconforto moral em nossa clínica socorrista procedem de regiões equivalentes. Considerai a bênção de que vos encontrais investidos, poder diminuir-lhes a dor e acalmar-lhes os sentimentos atropelados. Ajudai e ajudai, com o espírito de abnegação. Eis o lema novo. João Cleófas, né? Então, nós assistimos, e eu gosto sempre de lembrar aqui, o Nosso Lar, né? Quem não viu André Luiz naquele local inóspito, né? Tomando água suja no meio do lodo, no meio do barro, e ainda por cima, as pessoas o acusando de suicida. E ele sem entender, né? Como assim suicida? Né? Ele tinha sido um doutor, um médico exemplar aqui na Terra, né? Atendia todos os clientes com desvelo, né? E alguns clientes era meio forçado a atender no final do seu dia, né? Mas ele atendia. O importante é que ele atendia.
E como assim? Como assim suicida? Aí ele foi resgatado, ele, segundo informes, né, eu já falei por aqui, que ele passou 8 anos terrestres no umbral, e ele, desesperado, pediu ajuda para a mãe, pediu auxílio para a mãe. E a mãe, como o Chico diz, né, uma oração de uma mãe abre, arrebenta as portas do céu ou de qualquer outro lugar. E ela intercedeu por ele. E foi lá, espíritos superiores, para o ajudar a sair daquela furna, daquele local inóspito. E ele foi para uma região de refazimento, nas câmaras retificadoras e tal. E ali ele teve um período no hospital. Ele foi começando a entender onde é que ele estava. E ele foi começando a entender por que suicida inconsciente. E aí o Clarence foi explicando para ele, o Lísias também foi explicando, que tudo aquilo que a gente faz aqui na matéria para abreviar a nossa estada aqui é um suicídio. Pode não ser consciente, é inconsciente, mas é um suicídio. Por exemplo, tu fumar, beber e tantas outras drogas ilícitas, e essas são as lícitas, né, que é normal tomar um traguinho, né? Mas se tu, né, te passar e viver no álcool, no fumo, tu tá prejudicando o teu corpo, o teu carro físico, como a gente diz. E tu tá abreviando a tua estada aqui, a tua volta para a pátria espiritual. Tu tá abreviando, né? É isso que André Luiz foi entendendo na pátria espiritual, foi compreendendo. E foi para essas regiões inóspitas. E como diz o João Cleófas, um espírito que ditou para de volta, como a gente não faz ideia, não imagina como é que um espírito desse, depois de estar num lugar terrível, né, desses, ele chega numa região de refazimento, que já não é um mundo feliz, claro que não é, mas é um local de calma, não tem pessoas apontando o dedo para ti, espíritos apontando o dedo para ti, tu é culpado, tu é suicida, tu fez isso, tu fez aquilo, tu teve várias mulheres, tu não respeitou a tua mulher na terra e tal. Lá nesse lugar não tem ninguém te apontando o dedo, pelo contrário, tu tá te refazendo o teu perispírito daquilo que tu praticou ali. Porque vale a pena olhar o nosso lar. Vale a pena. Porque ele leva todas as mazelas do corpo físico estão no perispírito. E ele, então, com os passes de Lísias, ele é curado naquela região do intestino, onde ele teve se não falha a memória, um câncer, né? Foi sendo refazido aqueles pedaços do seu intestino, mas como perispírito. E aí ele começou a entender, começou a compreender. E qual não é o alívio da gente, né? Então, Cleófas termina sempre, né? Já dizendo, termina a lição 63 dizendo: ajudai e ajudai, com o espírito de abnegação. Eis o lema novo. Aliás, foi que Jesus, há mais de 2000 anos, nos trouxe, né? Jesus não olhava para ninguém quando ele, aquelas pessoas que tocavam nele, aquelas pessoas que eram molhadas com a saliva, com o barro, que foi o cego, né? Foi curado. Ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então tenhamos fé sempre. Quando a gente estiver, né, em um aperto, em uma situação, quem não passa, né, por situações delicadas na nossa vida? A gente pode estar vivendo uma situação hoje boa, vamos dizer assim, boa nos padrões gerais da nossa sociedade. Nós temos o alimento, nós temos café da manhã, almoço, se quiser café da tarde, se quiser janta, mas né, eu, por exemplo, já não janto mais.
A gente tem as refeições. Mas a gente está nessa situação hoje. Mas quantos não estão fazendo sequer uma refeição por dia? E é nesses que a gente tem que pensar. A gente está nessa condição de ter as refeições hoje, mas quem disse que amanhã não pode ser nós, na condição de pedintes, de pedir auxílio para o próximo? Então ajude com abnegação, dê o seu, não o supérfluo, pode ser o supérfluo, já ajuda, mas dê daquilo que necessita, daquilo que tu vai necessitar. Essa é a nossa lição, essa é a lição de Jesus. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Nos amarmos como Ele nos ama. Fazer ao próximo tudo aquilo que a gente quer que o próximo faça para conosco. É simples assim. Não interessa se tu está na capital da Carolina do Norte ou se tu está no Brasil, no Rio de Janeiro, em Pelotas, em Porto Alegre, em Jaguarão, em Santa Vitória. Nós estamos nessa aldeia global e somos todos irmãos, espíritos encarnados, mas se queiram, irmãos e irmãs em Cristo. É nesse sentido de irmandade. Não é do mesmo sangue, não, mas a essência, nós partimos do mesmo local, do mesmo Criador. Fomos criados simples e ignorantes no sentido de não entender as coisas. E fomos dotados de livre-arbítrio. E temos no nosso interior a centelha divina. E é como eu digo aqui, né? O bem é para sempre. O mal pode durar um tempinho, mas ele passa. E quando o bem chega, o mal bate a retirada. Então praticamos o bem sempre, sem titubear, sem apontar o dedo para o nosso irmão. Ah, mas ele foi isso e aquilo. Tu não tem o direito de julgar o teu próximo. Tu não tem, melhor dizendo, nós não temos o direito de pegar a nossa régua torta e encaixar no nosso irmão e dizer ele tem que ser assim. Não. Ele tem a sua história. Ele tem a história dele de espírito imortal como nós temos a nossa. Ele tem os reajustes para fazer como nós temos os nossos. E nós temos que respeitar. E nós temos que respeitar e ajudar, estender a mão. Tá bem, gente? Nós vamos para o Livro dos Espíritos, já encerrando a nossa reflexão de hoje, com a pergunta 306. Vamos lá. O espírito se lembra Eita, eu vou ler devagarzinho, porque é uma palavrinha compridinha. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida aqui no planeta, aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectiva, e os espíritos superiores respondem. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar-se. E aí a letra A, Kardec pergunta, tem a letra A e a letra B. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Os espíritos respondem. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativo aos fatos, como até os seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Letra B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende, muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. É simples, né? Na pátria espiritual, a gente
a nossa existência, pelo menos a última, passa como um filme, assim, e a gente vai vendo, olha ali eu, mas eu podia ter feito mais, né? Por que eu não fiz mais? Como eu digo aqui, o cavalo passou encilhado, eu deixei passar o cavalo, não montei e não toquei ele. Aí vê outra situação, ali eu fiz. Ali eu fui razoável, né? Fui razoável, já ajudei e tal, estendi a mão pro próximo e tal. Mas o bom disso, né? Que sempre tem uma nova oportunidade para tu recomeçar. Não tem labaredas do fogo do inferno para aquele que peca, para aquele que faz qualquer tipo de maldade. Qualquer tipo de maldade, qualquer coisa que tu está imaginando nesse momento. Qualquer coisa do mal que tu faça na tua existência. Não tem labaredas do fogo do inferno. É a lei da plantação e da colheita. De reajuste, de recuperação. Sim, tu vai te reajustar com a lei divina. Agora, tu não vai ficar para sempre no fogo do inferno. Tu vai te reajustar com aqueles irmãos, com aquela lei que tu infringiu. Ponto. É simples. E é na pátria espiritual, como diz os espíritos superiores, que a gente vê, que a gente sente que as nossas existências aqui são importantes para a nossa evolução. E aí não interessa se tu foi aqui judeu, né? Se tu foi adventista, se tu foi católico, se tu foi espírita, umbandista, né? Não interessa. Evangélico, não interessa. Na pátria espiritual, tu vai entender. Pela madrugada, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Em bobagem, em besteira, em quisira, em brigas por testamento, por ouro. Estou falando de testamento, mas em briga por cargos, funções dentro da empresa, por status, por riqueza. Tudo ficou lá. Tudo ficou lá. E eu trouxe comigo junto esse orgulho, essa coisa, né? Mas aos poucos a gente vai evoluindo. Não tem esse espírito que fica estacionado para todo sempre. Não tem. Um dia ele vai despertar. Como a gente diz na nossa escola do Espiritismo, ele desperta ou pelo amor, porque ele viu, ele conheceu a doutrina cristã, Jesus, conheceu os passos dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de João, né? Que seja de Abraão, né? O Jeremias, né? Zaqueu, ele viu aquilo ali, se apaixonou, gostou, eu vou seguir. Mas às vezes, e a maioria das vezes, não é assim. É uma doença, é o Covid, é qualquer outra moléstia que possa nos acontecer, a gente está na hora de fazer a virada de chave, de mudar. E é por aí que a gente começa a despertar. E fazer a nossa revolução interna, a nossa reforma íntima. Porque se tu tem orgulho, se tu tem, vamos lá, se nós temos orgulho, se nós temos egoísmo, nós não estamos aptos para viver em sociedade. Estamos vivendo em sociedade para aprender, através da vida de relação, a nos despojar dessas coisas, desses entraves, do orgulho e do egoísmo. Estamos vivendo. Agora tu não está apto ainda. Tu está nesse planeta de provas e expiações, não é por acaso. Tu tem reajustes a fazer. E nós temos ainda o orgulho e o egoísmo, que aos poucos a gente vai tirando essa capa, com a ajuda da doutrina cristã, no nosso caso, com a ajuda da escola cristã do Espiritismo. Então, a pergunta 306, o Espírito, eu gostei de ver aqui que os Espíritos superiores, eles respondem sempre na veia, né?
a gente se lembra de tudo, até dos pensamentos, se os pensamentos forem úteis para nós. Se não forem úteis, para que tu vai te lembrar de uma coisa, né? Para quê? Só para te lembrar? Não, tu vai te lembrar se aquele acontecimento foi importante na nossa caminhada, na nossa evolução. Tá bem, gente? Então, essa é a nossa reflexão diária de hoje, 6 de dezembro de 2021, que vai só pela Rede do Bem e depois a gente passa para o Face e para o Instagram, com certeza, tá bom? Então nós vamos encerrando, ligando um sonzinho aqui, muito bom, uma musiquinha de harmonização, elevando, ao final da nossa reflexão, elevando os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso Deus, agradecendo pela vida. Se nós abrimos os olhos hoje, diga agora: obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa vida. Pode ser num palacete, numa choupana, numa cabana ou num viaduto pelo mundo afora. Simplesmente diga: obrigado, meu Deus, por mais um dia nesse planeta maravilhoso. Gratidão. Gratidão a Jesus. Gratidão aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo para que nós possamos trilhar o caminho do bem. E é isso que nós desejamos para todos os nossos amigos e irmãos que estão e irão se conectar através dessa ferramenta. Que esses seres que nós estamos pensando nesse momento, que estão passando por tantas provas, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, enfim, o nosso assistido na nossa casa espírita, os assistidos, pode ser todos os trabalhadores do Cristo no planeta Terra. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça hoje e sempre com todos nós. Que assim seja. É isso aí, minha gente. Encerrando então, hoje um pouquinho diferente. Olha, já falei diferente, né? Por conta desse compromisso que eu tenho, como eu falei. É um compromisso. O compromisso é o seguinte, eu posso dizer, não tem problema de dizer qual é o compromisso. Eu vou levar o adolescente no médico. O meu adolescente, né, está com problema. Começou a aparecer uma batida nele, a gente não sabe de onde é. Já virei, já levantei, já olhei, né? E não tem jeito, eu não sei. Então tem que levar para um especialista. Que aí o especialista vai ver, vai fazer radiografia, vai olhar e tal, vai analisar e vai ver. Só para ter uma ideia, o meu adolescente é de 2009. É o Fiesta de 2009, tá bom, gente? Então até amanhã, se Deus quiser, terça-feira, com a graça do Cristo. Até.